This place is nice. I really like the music that they play. Bob Ellis on the drums. I'm part of Schaefer's Top Jazz Orchestra. It's the best music school in the country. The key is to just relax. Don't worry about the numbers. Don't worry about what the other guys are thinking. You're here for a reason. Have fun. 5, 6, and. I want to be great. And you're not. We got Buddy Rich here. Little trouble there. You're rushing. Here we go. 5, 6, and. Were you rushing or were you dragging? I don't know. If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig. Oh, my dear God. Are you one of those single-tier people? You are a worthless pansy ass who is now weeping and slobbering all over my drum set like a 9-year-old girl. So how's it going with the studio band? Good. Yeah, I think he likes me more now. I push people beyond what's expected of them. I believe that is an absolute necessity. I want to be one of the greats. And because I'm doing that, it's going to take up more of my time. And this is why I don't think that we should be together. I would never let him put my son through hell. Why would you let him get away with what he did to you? There are no 2 words in the English language more harmful than good job. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 124. Eu sou Rafael Arinelli e instrumentos musicais me revelam minha total descoordenação motora. Pois é. Eu sou o Daniel Cury e eu prefiro morrer bêbado e falido aos 34 anos e ter pessoas falando sobre mim do que chegar ao rico aos 90 e ninguém lembrar quem eu sou. Na verdade não sei, mas pode ser que sim. Eu sou Caio Gaona e mais tum pai, menos blá blá blá. Muito boa. Muito boa, muito boa. Estamos reunidos aqui no podcast Cinemação número 124 para conversar sobre o Whiplash. Sim, voltamos ao espírito do Oscar para conversar sobre o segundo colocado da classificação geral do Oscar, né? O segundo ou terceiro, porque teve o Grande Hotel Budapeste e o Whiplash que empataram com 3 Oscars, né? Não foram 4? 4 do Grande Hotel Budapeste, 4 do Birdman e 3 do Whiplash, acho que foi isso. Se você considerar a importância, se você levar em consideração a importância, tem primeiro, segundo e terceiro. Com certeza. O importante é que, na minha opinião, pelo menos o filme é sensacional. Sim. Eu adorei o filme. Enfim, esse é o importante, vamos falar dele. E pra conversar sobre o Whiplash, trouxemos aqui o nosso amigo Caio Gaona. É isso, Caio? É assim que se pronuncia? É, isso aí. Caio Gaona. E o Caio, conta um pouco de você, né? Pra galera saber quem que é você, como você chegou até aqui o Cinemação, por que você foi o convidado para esse episódio. Então, eu sou baterista de 2 bandas de metal, a Black Pulse e a Envida. Eu também tenho um projeto que eu toco trilha sonora de filme na bateria, chama Geek Batera, e ele une cinema à bateria, né? Foi a união das 2 coisas que eu mais gosto, assim, que é cinema pra caramba e trilha sonora e bateria, né? Que é o que eu trabalho. Eu sou baterista desde os 14 anos, hoje eu tenho 24 e posso dizer que eu já passei por muita coisa que tem no filme do Whiplash. Acho que a grande maioria, pra falar a verdade. Que legal. É isso que vai ser legal, né? Porque geralmente quando a gente faz análise do filme, a gente não tem ninguém que teve a vivência prática, com exceção de Boyhood, né? Que todo mundo foi criança. Mas assim,
Tipo, outros filmes, às vezes a gente comenta mais, né, em cima do que a gente estuda e tal. E agora a gente vai ter uma pessoa que tem a vivência mesmo ali, né, do instrumento, que sabe as reais dificuldades. Então o papo vai ser muito legal por isso. E acho que pra quem não conhece, né, o mundo da música, né, os reformatórios... Reformatório não, como que fala? Conservatório. Foi mal. Eu pensei em conservatório. Sério, juro. Os conservatórios, faculdades de música, quando fazem e tudo mais. E quem não conhece, tipo, vê o filme e fala assim, calma lá, é isso, não é? Exatamente. Né? Tipo, sei lá, enfim, a gente vai conseguir ver tudo isso, né? Legal. Então vamos conversar sobre o Whiplash, vamos conversar sobre também a carreira aí do Caio, vamos ver tudo o que se passa sobre esse filme logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, você já tocou algum instrumento na sua vida? Fora... Eu brincava de flauta. Um tempo atrás, eu falava assim, a única coisa que eu toco é campainha. Aí eu pausava e todo mundo tipo, esperava outra coisa. Falava, então, só campainha, né? Tem também o toco pedra em cachorro, né? Então, dá pra tocar várias coisas, mas assim, eu zoava com campainha e todo mundo zoava depois, falando, sei que você toca também. Mas você nunca aprendeu instrumento nenhum? Nem na escola, assim, e tal? Caraca, que eu me lembre, não. Acho que não. Acho que teve alguma época que eu devia ter trabalhado com flauta, mas tipo, coisa de escolinha mesmo, assim, tipo... aprende a tocar 3 coisinhas e para e tal. Nossa, cara, eu fiz aula de flauta na escola, teclado, violão. Olha só, sou praticamente uma banda em um homem só. Sou praticamente o roupa nova. Uma pessoa só de roupa nova de roupa velha, né? Dani, vamos lá. As pessoas que têm a vontade de aprender algum instrumento e têm vontade de, correr pela vida, nessa vida musical e querem aproveitar para contar suas experiências pra gente, como que elas fazem para escrever pro Cinemação? É muito simples, é só elas mandarem um e-mail para contato@cinemação.com. Mas se você acha que e-mail é demais para você, não dá tempo de entrar no e-mail e mandar o e-mail, você pode acompanhar a gente no facebook.com/cinemação, comentar lá nas nossas postagens, mandar uma mensagem pra gente, etc. Se você preferir, segue a gente no Twitter, no @cinemação, e lá acompanha também as novidades e você pode sempre dar aquele famoso reply e responder a gente em algumas coisas. Se quiser ainda, pode seguir o Instagram do Cinemação, que é no @cinemação também, né? Então, lá também tem algumas novidades e você também a gente sempre acompanha todos os comentários, então você pode comentar onde você quiser. Se você preferir ouvir o podcast Cinemação de uma forma um pouquinho diferente, você pode ouvir a gente na Web Rádio Vagalume, em www.webradiovagalume.com. O podcast Cinemação é exibido todas as sextas-feiras, às 22 horas, com reprises aos sábados, ao meio-dia. Então, se você estiver ouvindo a gente na Web Rádio Vagalume, dá um oi no Twitter pra gente saber e ficar feliz. E claro, não se esqueça, por favor, no SoundCloud, lá no iTunes, tem botão de curtir, tem estrelinha pra dar nota, dê nota pra gente, curte a gente no SoundCloud, isso ajuda muito a gente a conquistar pessoas novas, porque se você gosta da gente, a gente sabe que você quer que mais pessoas conheçam. Então, é um pedido que a gente faz pra todos com muito carinho, com muito apelo, com muito, sei lá, o que a gente faz esse pedido. Mas é isso aí. Além disso, né, a gente já tem 2 campanhas aí que seguem em paralelo com tudo que a gente faz, que é o Saia do Armário Ouvintes de Podcast, e a gente aderiu também o Apresente o Podcast Cinemação para 5 amigos e ganhe um muito obrigado.
Então, teve gente pedindo chocolate já. É, né? já teve gente. Sei lá, vamos ver aí. Vai haver prêmios. A gente pode bolar depois algum sorteio, alguma coisa. A gente né? avisa, vocês vão ficar sabendo tudo aqui pelo podcast. Mas a ideia é indiquem e comentem. Olha só que maravilha. Chegando à parte aqui dos comentários, né, que a gente recebemos aqui um comentário do Lucas Lira, que comentou lá no podcast Cinemação número 96, podcast relativamente antigo, né, sobre Taxi Driver. E aí o Lucas Lira escreveu o seguinte: este foi o primeiro podcast que ouvi de vocês. Gostei muito da dinâmica e das análises. A toada do programa é muito boa. Passarei a acompanhar o trabalho de vocês. Olha aí, cara elogiando. Eu já falei que, assim, comentário assim, elogiando, vai ganhar prioridade aqui. Não, aqueles que xingam a gente não vai mais ler, não. Não, a gente recebeu 1000, né, assim como... Não, brincadeira. A gente recebeu 1000 comentários xingando, não, brincadeira, mas a gente vai sempre dar prioridade pra esses mesmo. E olha que legal, o cara começa a assistir a gente no podcast 96, né, cara, que a gente fez uma análise sobre um filme relativamente antigo, né, que é o Taxi Driver, e isso que é legal, né, porque conforme a gente vai gravando podcast sobre os filmes, atores, enfim, diretores e tal, a galera que quer saber um pouco mais sobre aquele filme que curte ou aquele ator que curte, sempre vai ter um material a mais pra acompanhar a gente, né? Com certeza. Não, e é muito legal isso, porque diferente de qualquer coisa tipo rádio, TV, essas coisas antigas, né? Que as pessoas começam a acompanhar de repente do jeito que tá. E aqui não, você tem o nosso histórico e tem muita coisa pra trás que a gente fez legal, tem muita coisa chata, eu acho, mas pode ver também, você pode ver como a gente começou, você pode ver muita coisa, então tem lá. E é muito legal isso, a gente tem o acervo guardado lá, você pode descobrir a gente por vários podcasts e você pode ir atrás lá deles e ver o que a gente já gravou, né? Talvez tenha muito filme que você não queira ver, mas com certeza você vai ter alguns clássicos, alguns filmes que nunca envelhecem, que a gente falou bastante também. A nossa primeira temporada de podcast foi triste, né? Não, mas eu acho que é legal isso, porque não, é óbvio. A internet, ela é tipo uma valorização da historicidade das pessoas, né? Sim, sem você dúvida. tem lá de tudo desde sempre, se você procurar, você encontra. Então, por exemplo, você, sei lá, tem algumas pessoas que produzem conteúdo e você vai ver o primeiro vídeo e fala, nossa, que vídeo mais ou menos, vai ver o primeiro podcast. Podcast ruim, não sei o quê. Ok, beleza, faz parte da nossa história melhorar. Que bom que a gente melhorou, né? Eu tenho um comentário aqui do Alexandre de Paula e ele comentou no podcast Cinemação 122 e foi sobre o nosso querido filme 50 Tons de Cinza. O Alexandre comentou o seguinte: bom, eu achei que o filme se limita a ser bom. Eu falo bom pois considero que é uma perspectiva diferente de se tratar relacionamento entre duas pessoas com interesses tão diferentes. Então ele acha que a intenção do filme talvez seja bacana. Mas concordo que muita coisa foi forçada, como a apresentação dos personagens e a rapidez como ela aceita tudo o que está propondo, sendo ela uma moça tão recatada. Tanto que não se forma um impacto quando ela começa a ser dominada, pois não houve tempo de vê-la como alguém recatada. Para mim era apenas uma mulher comum experimentando uma coisa nova. Sem contar que o filme tenta passar o sadomasoquismo como uma coisa bonitinha e romântica, sendo que não é assim, risos. A única coisa que se aproxima da realidade é a contagem até 6. Finalmente dar umas batidas mais firmes, ela simplesmente miou. Eu acho que ele conhece bastante sadomasoquismo, né? Ok, boa sorte pra você. E aí ele continua: acho que o filme não se fecha no seu término, jogando todo o peso para uma possível sequência, e isso é ruim. Poderiam ao menos colocar um pensamento dela, dando algum tipo de conclusão, né? Então, assim, e depois até ele comenta sobre o fim do filme. Eu não vou citar, porque pode ser que alguém reclame de spoiler, então vamos evitar. E eu acho bem interessante isso. Ele realmente verificou uma coisa que é muito óbvia, né? A Anastasia, ela é muito pouco desenvolvida. Aí você não sofre com ela como deveria sofrer, do tipo, sou uma pessoa muito recatada e virgem e de repente estou descobrindo coisas sexuais muito, muito fortes, né? Não, você não se envolve com ela, né? Um dos erros do roteiro mesmo, que a gente falou que é o principal, né? Exatamente. Só pra finalizar, o Alexandre comenta o seguinte: e eu preciso comentar uma coisa. Chega a ser piada falar que esse é o filme mais esperado do ano, no mesmo ano em que teremos Vingadores 2, tendo em vista a bilheteria do primeiro, e o final de Jogos Vorazes e Star Wars 7. Não vi sequer um homem ansioso para ver esse filme. Ou seja,
estava sendo esperado somente pelas mulheres que queriam se realizar nele. Pronto, falei, risos. Minha nota é 2 claquetes. Então, o Alexandre deu 2 claquetes, mais do que eu lembro que eu dei 1 claquete pro filme, ou 1 estrela, enfim. E também concordo, não é o filme mais esperado do ano. Eu acho que talvez o Rafa tenha comentado isso no começo, mas é mais como uma forma de se referir ao filme. A gente sabe que nem todo mundo estava esperando por ele. Exatamente. Não é o mais esperado do ano, talvez seja o mais esperado de fevereiro, né, porque... Mas apesar de que tinha filmes do Oscar pra chegar, enfim, não é o mais esperado, é só uma brincadeira que a gente fez porque, de fato, a gente tava querendo ver que porcaria sairia. Talvez tenha sido mais esperado do público feminino mesmo, né? Porque não, acho que mais esperado das mulheres que leram o livro e gostaram. Então, quer dizer, você vai afunilando. Mas todo mundo, no fim das contas, foi ver por curiosidade esse filme pra ver que bomba que ia ser, né, tipo, qual é a desse filme. Tem filmes que geram esse tipo de curiosidade. Tem alguns, geralmente adaptação de livro ou adaptação de alguma obra prévia, eles geram uma curiosidade muito grande em alguns momentos, né? Todo mundo fala assim, nossa, eu quero ver tal coisa. Não sei, de repente, eu lembro muito, olha que antigo, né? O primeiro filme do Pokémon. Exemplo bem... mas assim... O primeiro, bem sério nerd. mesmo, foi muita gente foi ver, sim, porque o Pokémon tava na TV, bombando, e mesmo quem não via na TV, falava assim, tipo, quero ver o que é isso aí, né, tipo, que filme é esse e tudo mais, e tava bombando, era super sucesso. Então, quer dizer, esse tipo de coisa acontece mesmo, apesar de Pokémon ser bem diferente de 50 Tons de Cinza. Crianças não assistam 50 Tons de Cinza. Se você gosta de Pokémon, não assista 50 Tons de Cinza. Você não está preparado. What's your name? And your name, sir? What year are you? I'm first year. You know who I am? Yes, sir. So you know I'm looking for players. Yes, sir. Then why did you stop playing? Did I ask you to start playing again? Sorry, I asked why you stopped playing, and your version of an answer was to turn into a wind-up monkey. Sorry, I thought... Show me your rudiments. Yes, sir. Double time swing. No, double time. Double it. Faster. Faster! Oopsie daisy. Forgot my jacket. Whiplash, Em Busca da Perfeição. Olha aí, mais um filme com o seu slogan preparado, né? Assim, perfeitamente traduzido. E esse filme chegou aos cinemas no dia 8 de janeiro de 2015. E ele é um filme que já chegou, assim, com esse ar, né, de Oscar e tal, porque muita gente já sabia, né, que ele estava ali envolvido com o Oscar. Mas Dani, se o Oscar premia os filmes de 2014, ele deveria ter premiado o Whiplash? Sim, porque o Whiplash é de 2014, por quê? Mas ele chegou em janeiro de 2015 aqui no Brasil. Pra gente? É, claro, ué. Não, mas tá certo não. Não sei se tá certo, mas é isso, assim que é. Assim que funciona a coisa. Não, mas chegou em janeiro de 2015, nos Estados Unidos estreou algum tempo antes, e foi um filme que foi conquistando
o público bem aos poucos foi exibido em festivais e as pessoas foram curtindo e muita gente foi gostando e aos poucos ele foi conquistando o público e tudo mais internacionalmente falando, né? E fora que ele tem um curta-metragem antes dele, né? Sim, porque foi a exatamente. forma que o diretor e os produtores encontraram de conseguir financiamento. Falaram, como que a gente consegue financiamento? É um método que muita gente faz, né, na verdade. Aliás, tá funcionando bem pra caramba, né? Que tem nego aí conseguindo dirigir até o Alien por causa Exatamente. Não, cara. mas é verdade. Funciona e que bom, né? Porque assim, o curta tem mais essa função, tudo, né? Sim, a gente pode sim, encontrar, sim. tipo, quase com mais uma função pro curta. E o interessante do curta do Whiplash é que ele não é só tipo, é um curta e, sabe, pra mostrar o que seria o esboço da história. Não, você já tem alguns atores que, tipo, ficaram pro longa, você já tem, né, um tipo de narrativa muito próximo daquilo que era do que é o longa, então... O curta tá disponível online já, tá no post aí do podcast. E se você assiste, você vê que ele tem o J.K. Simmons no elenco, e os músicos, só o principal, né, o Andrew, ele não é o Miles Teller, ele é um outro ator que muita gente talvez reconheça ele lá do As Vantagens de Ser Invisível, não foi o principal, mas ele aparece lá no filme, e funciona bem como curta, né, você vê que tem algumas diferenças, por exemplo, o lugar onde eles filmaram, tipo, foi uma sala totalmente aberta, e tem a necessidade de um ar claustrofóbico que existe no filme. E no Whiplash, no longa, você vê que a sala é uma sala fechadona, é uma sala sem janela, é uma sala escura. Então isso dá um ar completamente diferente. É muito legal pra você justamente ver a diferença que é você gravar num lugar claro, num ambiente claro, num ambiente escuro, etc. Exatamente. Então é bem legal isso. Dani, já emenda então pra gente, diz aí quem que é o corpo técnico do Whiplash, esse filme tão legal que chegou em janeiro de 2015. Bom, o Whiplash é dirigido e escrito pelo Damien Chazelle, que é um diretor super jovem, novo, tem o próprio curta Whiplash antes disso, e um outro longa mais desconhecido, né, enfim, que não teve muita exibição muito larga. Então ele é bem jovem e já chegou, né, surpreendendo muita gente, apesar de já ter participado de algumas grandes produções como Truque de Mestre, como escritor, como roteirista, né. Cara, o Damien, ele nasceu em 85. Tipo, o cara vai fazer 30 anos agora, tipo, ele é muito novo. É, cara. Pra figurar, né, no Oscar e tudo mais, é bem difícil de figurar nessa idade. A não ser que seja ator, tudo mais que é mais... Enfim, e o cara mostrou muita inteligência e muito preparo com esse filme, né? Sensacional isso aí. Então, é sensacional. Eu achei muito legal. Eu gostei muito. Eu quero acompanhar muito o trabalho dele. Além disso, ele tem montagem ou edição, como algumas pessoas chamam, mas pra mim é montagem, do Tom Cross, que inclusive... ganhou o Oscar. O filme ganhou o Oscar de melhor montagem, uma montagem fenomenal, sensacional, com detalhes e tudo mais. E, claro, no elenco, a gente tem o Miles Teller, que é um novo queridinho de Hollywood, o J.K. Simmons, que tá no papel da vida dele, e outros atores como o Paul Reiser e a Melissa Benoist, que aparecem ao longo do filme, mas, essencialmente, o filme é centrado muito, muito, muito no Miles Teller, que vive o Andrew Neiman, que é o aluno, né? E o mestre de métodos pouco ortodoxos, o professor Fletcher, vivido pelo J.K. Simmons. Então eles são 90% do filme, são esses dois caras. Exatamente. Aliás, o Whiplash é esse trama, né, que passa aí justamente contando a história do Andrew, que é um aluno solitário, até introspectivo de uma certa maneira, né? E que ele tá nesse conservatório, ele é um jovem baterista. É uma faculdade mesmo. É uma faculdade, exatamente. E aí ele tem esse sonho de se tornar um grande baterista, né? Até como fez o que eles chamam o Bobby Rich, né? Que é um dos grandes bateristas. E aí é o grande ídolo dele, ele tem essa vontade de se tornar esse grande baterista, e para isso ele resolve dedicar full time nesse sonho dele. E aí ele encontra um cara que é um mestre genial, muito, muito bem interpretado pelo J.K. Simmons, que inclusive ganhou o Oscar de ator coadjuvante, que é o Terence Fletcher, que é esse professor extremamente rigoroso, extremamente rígido, né? Dentro dos seus conceitos, e o Andrew, ele precisa de alguma forma se provar para esse professor, para que ele tenha um lugar ao sol dentro dessa faculdade que é tão renomada, né, dentro da música e tal. E aí começa o filme nesse caminhar, a gente vai acompanhando o desenvolver do Andrew como baterista e também como
pessoa, e a gente vai ver o que vai ser dele com essa relação com esse professor que é tão rígido, né? Sim, e que identifica nele logo de cara que ele sonha isso e exige o máximo pra tirar dele mesmo tudo que ele tem, pra fazer dele o próximo Buddy Rich ou o próximo Joe Jones, enfim, os grandes bateristas do jazz. E é muito interessante justamente isso, porque ao mesmo tempo em que algo pode ser considerado bom, porque ele tá extraindo o máximo do aluno, é uma relação conflituosa e ele se dedica talvez até demais, ele sofre demais. Exatamente. Ele deixa de ter vida social só pra se dedicar à bateria, etc. Então tem tudo isso. E aí, e a bateria, hein, Caio? O filme se centra aí nesse instrumento, né, que é o seu instrumento também. Então eu imagino que você tenha se identificado muito com o filme, assim, ou não? Sim, me identifiquei bastante com boa parte, a parte do estudo. E assim, não é que ele é introspectivo, é que estudar bateria é um negócio muito introspectivo mesmo e muito solitário, porque ninguém entende, nem os próprios músicos das bandas entendem o estudo de bateria, porque é um negócio meio maluco mesmo. Você começa estudando uma batida, sei lá, em 70 batidas por minuto e vai ter que ir até 300. Só que depois os caras cobram isso, entendeu? Entendi. E tem uma certa competitividade entre os bateristas, de velocidade, etc. E uma coisa que eu critico muito esse filme é disso, porque assim, o que é mais explorado no jazz, aliás, muito jazzista ficou muito bravo com esse filme por causa disso. O que é mais explorado no jazz é mais o feeling mesmo, o sentimento, como tocar pra música e tal. E esse filme ele aborda totalmente a velocidade. É verdade. É tipo, tem que ser... Só que não é bem assim. É claro, é um atletismo, mas tem muito conceito lá que tá muito errado, assim. Que nem o lance de estudar até sangrar a mão. Foi assim uma... Como eu posso dizer? Uma metáfora legal pra caramba, mas isso não é real. Dá pra você sangrar a mão tocando bateria? Claro que dá. Você faz uma virada, você passa num prato, você arranca um naco do seu dedo, você prende. É normal, mas não daquele jeito, entendeu? Entendi. E a gente levando aquilo ao pé da letra, assim, não, porque aquilo e não é bem assim. Fora que, sei lá, a dublagem ficou muito nítida, meio tosca, assim, em algumas partes. A dublagem, bateristicamente falando. Entendi. Bate no peito e fala que foi o Miles Teller que tocou mesmo. É inacreditável pensar que uma pessoa aprende a tocar bateria daquele jeito em 6 meses, 7 meses, sei lá. Entendi. Na verdade, ele nas entrevistas falou que sempre tocou bateria e só intensificou os ensaios e tudo pra fazer o filme. Agora, não sei o quanto isso é crível por parte de vocês. Então, pelo solo que ele faz no final, ele teria que estudar no mínimo, sei lá, umas 12 horas por dia, todo dia. Entendi. Porque tá perfeita, assim. E tem várias vezes que dá pra ver que a dublagem tá muito mal feita. Entendi. Isso eu não reparei, assim, no... Mas o filme é sensacional mesmo, assim. A história é bem legal. Eu já passei por estudos com um professor, né? Eu tive um professor a minha vida inteira, baterística, praticamente. O cara me fez bater bola de basquete 10 dias da semana. 10 pra aprender pra soltar o punho. Ele fez dançar na aula e tipo, ele... E assim, eu nunca recebi um elogio dele, até hoje. Ela nunca... Mas, assim, quando eu comecei a tocar bateria, eu não sabia bater palma no trem. Sério, sabia? Entendi. Então foi um negócio muito louco, assim. E outra coisa que ele explora bastante é o preconceito dos próprios músicos com os músicos, né? Porque, aqueles outros bateristas lá querendo comer a alma do Andrew o filme inteiro. Sim. Os músicos, assim, cagando pra o que ele fazia, o que ele deixava de fazer. Se ele errava, os caras, tipo, não ligavam. Ou queriam que ele saísse da banda e etc. E foi muito engraçado isso daí. Então, mas isso não foi... Eu entendi isso mais como uma coisa relacionada ao professor. Tipo, todo mundo tinha medo de, tipo, comprar briga com o Fletcher, que era o professor temido, mas todo mundo via a importância dele, queria estar na banda dele lá, queria estar no projeto. Então, eu enxerguei muito assim, tipo, as pessoas estão com medo do professor. Ninguém vai ajudar o baterista, porque se, vamos supor, eu vou lá, ajudo o cara faz alguma cagada, eu me ferro por causa dele, entendeu?
A real é que não é nem medo do professor, né? É tipo garantir o seu, é puro ego. Puro ego. Puro ego, você acha? Ninguém liga. Assim, pode ser até uma banda que foi formada há muito tempo. Se chegar um produtor e falar, esse cara aqui não vai rolar, você acha, você tá com um contrato na mão, você vai falar, ah não, deixa ele, por favor. Ah tá, então ele fica na banda e a banda de vocês acabou de perder espaço. Foi mais ou menos a mesma coisa, entendeu? É tipo, eu garanto e você garante o seu. Entendi. E é bem isso. Eu acho uma coisa interessante, o Fletcher, ele é apresentado, né? Porque você começa a ver o Andrew como esse personagem tímido, até deslocado e tal, ok. Só que a primeira cena, logo que o Fletcher aparece, você já percebe uma tensão, né? Porque ele entra dentro da sala, você vê que ele tem um certo poder ali e tal, mas você não consegue entender se ele é simplesmente um professor, se ele é um coordenador, se ele é um cara genial e tal. E aí, depois dele escolher o Andrew pra compor a banda que ele tá montando ali, você percebe que ele é um cara que ele é rígido, mas ao mesmo tempo ele é muito talentoso também, né? Porque a afinação que ele tem no ouvido, assim, uma audição completamente apurada, assim, para pegar detalhes minuciosos, porque ele quer chegar à perfeição, sabe? Então, essa apresentação do Fletcher eu acho muito interessante, até quando ele tem um contato com o Andrew, né? Porque você percebe assim que ele chega no Andrew, ele faz aquele discurso até, vem aqui, se divirta, você é um cara... Nossa, se você quiser mais hipócrita que... Exatamente. Porque ao mesmo tempo que ele fala isso, assim, aquele lance do você tá acelerando ou você tá acelerando ou ralentando, aquilo lá é muito achar pelo em ovo, na maioria das vezes. Então ele essa história do se diverte, putz, cara, eu já ouvi isso tantas vezes, assim, ele fala assim, cara, não, assim, de você ser chamado pra tocar num show amanhã e você não tem nem tempo de tirar as músicas. Você chega pro cara da banda, do projeto, etc, e fala, pô, cara, mas eu não consegui tirar direito. O cara fala, se diverte. Aí você tá tocando, você erra alguma coisa, o cara já olha feio pra você. É bem essa coisa mesmo, assim, essa hipocrisia mesmo, é bem engraçado. Agora, ô Caio, você como músico, a hora que ele falava, você entrou cedo e você entrou tarde e tal, você conseguia pegar de ouvido, assim, tipo, não, o cara entrou cedo, não, o cara entrou tarde? Conseguia, porque baterista estuda há muito tempo, né, cara? Ah, entendi. Mas que isso tá aliado a muito psicológico, então o clima de tensão que aparecia lá ia fazer ele acelerar, porque quando principalmente o baterista, quando ele tá tenso, os músculos enrijecem, ele não consegue acompanhar o tempo. Entendi. Quando a cabeça dele tá meio avoada, ele vai ficar mais lento no tempo. Tem a ver também com retorno, com todas essas coisas, mas é muito por causa desse clima de tensão, talvez ele estava ficando mais lento. E aí tem uma coisa que você falou sobre a questão de tempo, né? Que você falou que um dos pontos que o filme irritou alguns músicos de jazz era justamente que o filme foca muito na velocidade e tal. Mas você não acha que isso, de repente, é até um contraponto do cara que tá ensinando? Quer dizer, eu te forço aí o mais rápido possível, porque eu preciso ver até onde você vai aguentar, porque a hora que vier um ritmo lento, eu sei que você vai ter pleno controle de todos os movimentos, porque se no mais rápido você consegue aguentar, então no lento você vai tirar de lambuja, sei lá. Não, com certeza, mas você sabia que o mais difícil é você tocar lento que tocar rápido? Ah, é? Caraca. Claro, você manter um ritmo lento por muito tempo, sem sair do tempo, é muito difícil, cara. Agora, você manter um ritmo rápido é muito mecânico o negócio. É quase robô. Entendi. Faz sentido mesmo. Quando uma coisa... Eu percebo muito... Tudo bem que eu sou péssimo pra isso, mas eu percebo muito com, tipo, música lenta quando eu tô ouvindo, né? E aí eu sempre, tipo, começo a cantar, se eu já sei, né, a música, eu começo a cantar antes do cara, sabe? Tipo, aí eu percebi que eu não sei, tipo, sabe assim, pegar aquele tempinho certo. E deve ser mesmo mais difícil. Você não sabe nem qual a hora que você deve entrar, né? Não, eu não sei nada, né? Tanto que essa hora do rushing e dragging aí, were you rushing? Or were you dragging? Eu ficava assim, ele tá tocando igual, cara. Tanto pra mim também, tava tocando igual. Pra mim era tudo igual, tava tudo ótimo. E tipo, se eu visse o cara, eu falava, nossa, mais foda do mundo, não precisa de mais baterista, não, tá bom. Porque eu não sei também, tipo, identificar o que é muito bom
o que é ruim. Mas apesar de que há um tempo atrás eu acompanhei algumas coisas relacionadas à música, que eu comecei a entender, por exemplo, uma coisa que eu não entendia tanto, que é a importância do baterista pra qualquer banda, né? Tipo, ele é o músico mais importante que tem na banda, né? Não sei se você concorda. Caio, você... Ele é o coração, ele é o templo, ele é o pulso da música. Assim, então. Se ele acelerar ou se ele ralentar, ele leva a banda inteira junto. Exatamente, e aí tanto que hoje eu ouço música e uma das primeiras coisas que eu percebo é tipo a bateria, entendeu? Antes eu não me focava tanto no tempo, sabe, na batida. Depois eu fui pegar isso e falei, nossa, olha que legal, né? Às vezes você percebe mesmo. Mas é que coisa contraditória, né? Porque o cara que é o que dá o ritmo pra música, o cara que consegue levar é o cara que fica lá atrás, que às vezes não aparece direito, né? Que o mercado, acho que talvez não dê muito valor, né? Não sei se... Mas aí ele acaba aparecendo com os pratos, né? Pode ver, tem muita história de bateristas extravagantes. O próprio Buddy Rich, ele era um showman, cara. Uhum. Por isso que até hoje ele é uma... E o mais legal do Buddy Rich, desses bateras de jazz, é que tudo que você aprende hoje de bateria, eles aprenderam na marra, tipo, eles desenvolveram. Porque assim, a bateria começou como uma união de todos os tambores de uma fanfarra, né? Uhum. Aí o cara, a princípio, só tocava com o braço, mas ele precisava tocar coisas mais rápidas, então ele foi adaptando. Falou, se eu usar os punhos, eu vou usar menos, eu vou gastar menos energia e vou desenvolver a velocidade melhor. Aí depois, se eu usar os dedos para coisas muito rápidas, que isso dá para perceber até no Whiplash, ele treinando muitos dedos, porque é a hora que o punho e o braço não funcionam mais, aí você precisa usar os dedos, que é a famosa pinça, que ele usa bastante isso. Inclusive tem uma cena lá que o Fletcher pergunta pra ele como estão os rudimentos dele. Que o rudimento é tipo o básico que o baterista tem que saber, um baterista profissional tem que saber, que são todas as formas de executar alguma coisa na caixa, como se fosse aquelas caixas de exército, entendeu? Isso daí, como eu posso dizer, vem muito da história mesmo, da caixa, da bateria, treinamento de exército mesmo, o fato de você estudar rudimento, 2 batidas, batida alternada e etc. E o filme explora muito isso. O que eu gostei no filme é que ele aborda todos os conceitos sem ser leigo. Tipo, dá até pra achar que o diretor do filme é baterista ou já estudou bateria. O que é muito legal isso, assim, ele aborda vários conceitos da bateria sem nenhum leiguismo, assim, falando de rudimento. Tem uma hora que mostra o vídeo de uma criancinha tocando paradiddle lá, que é uma técnica da caixa lá, que é quando ele tá vendo o DVDzinho isso dele, sim. Exatamente. Hey. How are you? I'm good. How are you? I'm good, thanks. Good. The usual? Nah. Look, I don't really know how... I see you in here a lot, and I think that you're really pretty, and would you want to go out with me? Ever? Please go away. Oh my Please God, get out. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm just messing with you. I'm messing with you. Oh my God. I'm sorry. That's actually pretty mean. I'm sorry. I didn't mean to hurt your feelings. What's your name? No big deal. Oh, I'm Andrew. Andrew. Yeah. I'm Nicole. Nice to meet you, Nicole. Nice to meet you too. Inclusive eles dizem que durante as cenas, né, as cenas práticas mesmo, mais intensas, o Miles Teller, o diretor não gritava corta, ele deixava o Miles Teller ali praticando mesmo até ele esgotar, assim, até ele chegar a um ponto dele estar completamente esgotado, justamente para pegar essa essência, sabe, do treino, do cansaço, do movimento de uma forma mais esgotada e tal. Então tem esse primor na hora de você passar. É porque acaba sendo um filme que conversa com os músicos diretamente, né? Sim. Apesar do foco ser na bateria, mas você mostra todo esse empenho musical que é impressionante. E o Caio falou que não tem leiguismo, e assim, não só pela questão musical, mas também até pela forma como se dá a narrativa. Você vê que o filme não subestima o espectador em momento nenhum. Exatamente. Exemplo, logo no começo do filme,
você já aparece ele não perde tempo também, né? Tipo, já aparece o Andrew tocando bateria, já aparece o professor chegando, falando assim, você sabe que eu tô procurando por pessoas, então por que você parou de tocar? E aí já tem aquele momento que você vê que o cara não é fácil. E eu achei muito legal isso, porque se você parar pra pensar, na verdade, o Andrew já tava lá pensando que o cara ia ver. Sim, exatamente. Se for pensar mais profundamente, pode ser que sim, o cara, o cara tá procurando gente, eu vou ficar aqui tocando bateria até ele me ver e me chamar. Ou eu vou treinar, sabe, muito pra chamar a atenção desse cara também, e por consequência ele vai me ver, né, de algum jeito. Então, ele tava querendo isso, e aí você já vai moldando o personagem, tipo, esse cara, o professor é difícil, é um cara, é fodão porque o cara já tá respeitando logo de cara, mas ele é complicado, ele é muito, muito autoritário, etc. E o Andrew é tipo um cara que não quer mais nada na vida a não ser ser um puta de um baterista. Então você já vai focando nisso, então é bem interessante como o filme, tipo, ele não usa de nenhum tipo de artimanha que alguns diretores usariam de subestimar o espectador e explicar com palavras. Ele já vai mostrando e já vai te colocando nos dois personagens. Mas uma coisa que é muito engraçada é o título do filme, né, cara? Porque o Whiplash não é o maior desafio dele no filme. O maior desafio dele é a Caravan, que realmente é uma música bem... É verdade. Bem rápido. E eu não sei se no americano tá falando, tem a parte do Em Busca da Perfeição, ou é brasileiro querendo dar uma de Christopher Nolan e explicar o filme pelo... Porque assim, se você lança um filme chamado Whiplash, pô, tem uma música do Metallica que se chama Whiplash. Os caras vão falar, pô, do que se trata esse filme? E é engraçado, né? Eu não sei se já existe algum filme chamado Caravan, por isso que não usaram. E só que aí vem a outra parte, né? O Whiplash é chicote. Então tem a ver também, não é? Eu pensei nisso. Eu acho que o Whiplash tem a ver também com o fato de ser o som do chicote, né? Uhum. Então é tipo, o cara tá tá sendo lá, tá sofrendo pra aprender, tá muito treino e tudo mais, remete ao chicote, a chicotada, né, a apanhar e tudo mais. Eu acho que tem a ver sim com isso, mas o Em Busca da Perfeição é só no Brasil mesmo. O americano é tipo só o Whiplash. Mas eu até gosto desse segundo título do Brasil, porque sim, sabe, se a gente for admitir que o grande público no Brasil, lendo só o Whiplash, não iria pro cinema, né? Pra você ter um título mais chamativo. Ele é um título que é chamativo, mas ao mesmo tempo eu acho um título bom, né? Em Busca da Perfeição. Ele, de uma certa forma, né, dá uma chamada no público e não entrega tudo, não é idiota. Não achei que seja nada tão idiota assim, então eu acho que ficou legal. E tem uma coisa, o filme, olha só, teve 86 mil espectadores no Brasil. Quer dizer, uma audiência muito baixa. Dá pra arredondar, né, por uns 100 mil aí. Não é. É médio desse tipo de produção, Rafa. É esse no público. Eu acho baixa pra um filme desse gabarito, sabe? Dessa qualidade, assim. Mas foi exibido em poucas salas, infelizmente. Então, né? Infelizmente. É isso. Eu acho assim, não dá pra gente achar, tipo, normal isso, sabe? Eu acho que, puta, uma obra dessa precisa ser vista por mais gente. E é uma pena, realmente. E tem uma coisa que eu gosto muito do Whiplash, que é a fotografia, né? A fotografia do Whiplash é muito boa. E você começa a ter esse gostinho de fotografia, essa visãozinha de fotografia, quando você olha o cartaz, né? Que você já tem aquele cartaz bem rústico, é uma coisa até meio anos 80 ali, uma coisa mais vintage, assim. E aí você tem ele em pé, né? Quase que como numa prancha de sacrifício, sei lá. Aquelas pranchas até de salto ornamental. Exatamente. Ele na ponta e ali é uma baqueta e ele tá na ponta, tipo, pra se arremessar e tal. Então, ali você já tem uma visão disso. E a fotografia do filme, ele tem momentos... A montagem é sensacional, não à toa levou o Oscar, mas você tem momentos da fotografia que você pega ali a montagem de luz mesmo, sabe? A hora que ele tá ali treinando, uma coisa da luz passar, momentos de escuridão mesmo, a próprio momento onde ele enfia a mão dentro do balde de gelo, que você tem uma luz de contra-câmera, né? Que você consegue ver aquela mão entrando de uma forma que você, assim, entende, tá gelado, ao mesmo tempo tá machucado. Então ele tem fotografias que são excelentes, assim. E uma coisa até que eu ia comentar do papo que a gente tava tendo sobre a qualidade de som e tal, é que no começo do filme, quando você
eu fui escutando ele tocar, pra mim ele tava fazendo barulho, sabe? Eu tentava entender a música que ele tava tocando, e pra mim era uma barulheira, ele só tava fazendo barulho e tal, pra mim não tinha sentido. Mas com o decorrer do filme, parece que você vai sendo educado a escutar a bateria, sabe? Como um instrumento musical que fecha com aquele grande momento dele, aquele solo dele. E aí ali você consegue ver a música como um todo, né? E aí se você for assistir o filme de novo, aí quando você escuta a primeira vez, o seu ouvido já está acostumado, você já entende o que é a bateria e como que ela deve ser tocada, então você aprecia mais aquele momento da bateria. Se você for ver, a hora que ele tá fazendo o solo final lá, cara, ele tá super solto tocando. Então ele passou o filme inteiro num puto esforço, travado tocando, e na hora do solo lá que ele tacou foda-se pra tudo, ele tá super solto. Então é bem aquilo que eu falei pra vocês. Quando ele tá tentando chegar na velocidade da Caravan, que é a hora que fica descarado que ele tá dublando o som de um baterista muito melhor, ele tá só esmurrando um prato e tá saindo muito mais som de nota, muito mais nota nesse prato do que o que ele tá fazendo visualmente, porque realmente a coisa de bateria é difícil em coisas muito, muito, muito rápidas. E depois no final do solo dele lá você vê um cara super solto, fazendo movimentos circulares, tocando e tal. Você vê bem ele encarnando assim um baterista de fusion bem conhecido que é o Dave Weckl. Se vocês quiserem procurar depois, vocês vão ver que se assemelha muito a ele tocando no final do filme. De um jeito bem circular, bem solto, bem diferente de tocar assim. Entendi. Isso eu achei legal. Uma outra coisa que eu ia falar é que esse ano foi o ano dos bateristas no Oscar, né? Porque a trilha do Birdman mente toda baterística. Né? Exatamente. Vocês separaram, né? É muita bateria. Tem até a cena no Birdman, tem até a cena de um cara tocando bateria, né? E foi legal, a gente comentou. O cara que tá fazendo a trilha mesmo. Né? Então, eles fizeram tipo justamente a metalinguagem, né, toda do filme. Tá lá o baterista lá no Birdman. E no Oscar, tanto que no Oscar tem aquela ceninha que eles fizeram de, tipo, citando os dois filmes, né? Que o Neil Patrick Harris tá de cueca, como se fosse o Birdman, né? O Michael Keaton. Sim, exatamente. E aí é o Miles Teller que tocou a bateria lá. Então foi bem legal porque eles... E ele chega pro Miles Teller e fala, você não tá no meu tempo. Not my tempo. Foi muito legal assim mesmo, porque realmente casou muito bem, né, esses dois filmes. Sem dúvida. Tem uma coisa que eu gosto também no Whiplash, no personagem do Andrew, é que você acompanha o crescimento dele, né? Então você vê essa coisa dele ser o cara que é tímido, que tá ali. Ele tem uma certa admiração pelo Terrence, mas ao mesmo tempo ele também quer chegar, né, a um patamar melhor pra ele e tal. Ele quer se provar. E com o decorrer do filme você vai vendo que ele vai chegando próximo. E aquela coisa que o Fletcher vai fazendo com ele vai envolvendo ele ao ponto dele ficar igual ao Fletcher. Assim, chega uma hora que você não percebe mais quem que é o real filho da puta na história, sabe? É um pouco... E é muito legal que é muito sutil, né? Que nem tem vários muito momentos sutil, de sorriso, tanto do Fletcher quanto do Neiman, né? Tipo, acontece alguma coisa, o cara só dá um sorrisinho, ou o Fletcher só dá uma olhada e você vê que ele tá sacando que, tipo, pô, tô gostando, não tô gostando, tudo mais. Tem um momento, por exemplo, que ele chama aquele ruivinho, né? Que tocava a bateria lá pra, tipo, entrar na banda e finge que o cara é muito bom. Você vê, assim, se você prestar atenção, você vê que o Fletcher não acha o cara bom, ele só tá usando esse cara. Pra que estimular, ele sabe que gera um certo ciúmes, um certo, sei lá o que, uma certa inveja por parte do Neiman, do Andrew Neiman, né? Você vê que ele tá usando ele pra fazer o cara ficar melhor ainda, se matar de estudar e de praticar mesmo, assim. É muito legal isso. E o que eu gosto, cara, é que o Andrew chega uma hora que ele estoura, entendeu? E eu adoro isso, eu gosto de personagem que tenha reação às ações que estão acontecendo com ele. Eu fico engasgado, fico perplexo, assim, quando eu vejo um filme ou eu vejo uma história em que o personagem ele é um
pamonhão, sabe? Assim, tipo, o cara vai sofrendo, as pessoas humilham e tal, ele até consegue se livrar da situação e tal, mas em momento algum ele dá um vai se fuder, em momento nenhum. E o Andrew chega um momento assim que aquilo sobe nele de uma tal maneira que ele precisa enfiar a mão na cara do Fletcher, porque a pessoa é humana, né? Ninguém aguenta aquela pressão. Exatamente. E é muito legal que esse cara, esse ruivinho, tem uma hora que ele fala, né, alguma coisa, aí o Andrew vira pra ele e fala assim, e é muito engraçado, porque ele vira e fala assim, manda ele calar a boca, alguma coisa, e fala assim, you turn my pages, bitch, do tipo, você só fica virando minhas páginas aí, seu filho da puta, dizer que. Isso é muito legal. E conversa muito com o fato, assim, tem a nuance, por exemplo, de uma cena em que ele vê esse ruivinho com uma menina, então, tipo, tem um pouco de inveja também dele, porque esse cara é solto, é gente fina, galanzinho, é galã e tudo mais, e ele é sozinho. E tem também um momento lá do acidente de carro, né? Que mostra o quanto ele tá literalmente sangue nos olhos pra tocar e pra ser o cara da banda. Ele quer ser o principal baterista, né? E substituir aquele outro cara. Então você vê que ele tá muito focado mesmo. E aí entra uma pergunta que eu ia fazer até pro Caio, que é o nosso músico convidado aqui. Caio, até onde que esse estado emocional é transferido pra música, sabe? Porque você até falou que dependendo do cara, o cara tá nervoso, os músculos ficam mais enrijecidos, ele não consegue fazer tantos movimentos e tal, mas eu digo mais no sentido nem físico, mas psicológico mesmo. Tipo, no caso do cara que tá ali na bateria, ele tá fazendo um movimento agressivo, né? Porque você tá batendo, você tá sempre em choque ali e tal. Mas, tipo, isso você consegue transferir na hora da música? Tipo, pega uma música pesada, você solta o braço mesmo ali, porque, sei lá, você passou por um momento de estresse ali no seu dia e tal, e aí a música vem e te acalma. Existe isso, assim? Claro, não, com certeza. Totalmente. É que a parte psicológica e emocional da bateria nesse filme, ela não é explorada. Você vê a bateria como algo técnico. Da mesma forma que você vê que ele estudou a parte do estudo técnico da bateria, o diretor, para fazer o filme, ele não estudou a parte emocional da bateria, a parte que, tipo, mostra qual é a relação do músico com a bateria, assim. E isso dá pra perceber bem, assim, que ele fez um filme sobre baterista, mas como se fosse um filme sobre atleta, entendeu? Entendi. Mas muita gente comparou até na verdade, com filme militar, né? Como se o Fletcher fosse aquele coronel, aquele cara que... Coronel não, mas enfim, o cara que pega filme, o cara do Nascido para Matar, lá, tipo, o treinador fodão. Mas eu acho que também, de certa forma, pode ser a proposta do filme, né? Tipo, mesclar isso, fazer um filme... É um filme sobre relações humanas e tal. Acho que a grande mensagem, no fim das contas, é aquela lá que o Fletcher fala no final, né? Do tipo, não tem palavra mais com maior dano do que bom trabalho. Tipo, você tem que exigir o máximo, então você nunca vai dizer bom trabalho pra pessoa. Esse diálogo é muito bom. Então, e isso assim, entra pro jazz, que eu acho que, enfim, que eles, né, que exige demais, exige muito virtuosismo do baterista, mas se for ver bem, funciona pra qualquer área, né? Do tipo, não saem grandes gênios se você não exigir o máximo possível de alguém, não fizer a pessoa ter o famoso sangue nos olhos, né? Aí o que eu queria saber de você, Caio, o que você acha da frase lá que... Não lembro de quem que é agora, que fala que se você não toca tão bem, você acaba numa banda de rock. E tem aquela frase que fala, tipo, que enaltece o jazz, né? Isso é bem cabeça de jazzista mesmo. A primeira escola que eu estudei bateria ela era totalmente focada em jazz e sofri muito preconceito, assim, nessa escola. Mas eu acredito que se fossem fazer um filme sobre baterista de metal, ia ser praticamente parecido com o Whiplash. Porque a técnica mesma, a exigência mesma, é que o que ele tá dizendo de bandas de rock lá, ele tá citando, sei lá, Motley Crue, Kiss, coisas que ficaram famosas sem muito esforço, entendeu? Mais com esforço marqueteiro do que com esforço musical, no caso. E existe esse preconceito do jazzista em relação ao roqueiro. Existe mesmo, porque o roqueiro tem mais espaço que o jazzista atualmente. Entendi.
em questão de mídia. Mas o jazzista tem mais respeito. E tem jazzista que grava rock. Pô, o Vini Colaiuta, que é um puta batera de jazz. Mas ele gravou um CD do Megadeth e não deveu nada pros bateristas de metal que gravaram o CD do Megadeth. 5, 6, 7. Not quite my tempo. It's all good. No worries. Here we go. 5, 6, 7. You're rushing. Here we go. Ready? Okay. 5, 6, and. Dragging just a hair. Wait for my cue. 5, 6, 7. Rushing. 5, 6, and. Dragging. 5, 6, and. Why do you suppose I just hurled a chair at your head, Neiman? I don't know. Sure you do. The tempo? Were you rushing or were you dragging? I don't know. Start counting. 5, 6, 7. In 4, damn it! Look at me! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Now, was I rushing or was I dragging? I don't know. Count again. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rushing or dragging? Rushing. So you do know the difference! Como que funciona, Caio, a questão da pegada? Porque é o jazz que pega daquele jeito lá que o Andrew pega no filme, que é com os dedos, ou só tem a ver com a agilidade? Como que funciona, assim? Como que você prefere? Na verdade, existem 3 pegadas de bateria. Existe mais de 3, né? Existe a francesa, é aquilo que eu falei, vem da história. Existe a francesa, que é uma pegada mais reta, que é aquelas caixas de exército fazem, etc. Existe a germânica, que é a mão mais caída, assim, a mão paralela ao chão, que é tipo os percussionistas tocam percussão, só que segurando a baqueta. Uhum. E existe a traditional, que ela ficou famosa pelos jazzistas e por bateristas que tocam caixa clássica. Mas aí é uma adaptação. Tem coisas que realmente, para você ter mais pegada para tocar rock, não tem como você tocar com a pegada tradicional. Ela fica muito difícil. É difícil você ter a precisão necessária para isso. E o jazz, ele trabalha mais com uma certa suavidade, que também não é tão explorada no Whiplash. No Whiplash eles esmurram muito a bateria. Mas de qualquer forma não tem como machucar a mão daquele jeito que ele machuca no filme, mesmo segurando de qualquer jeito. Não, tem, mas não daquele jeito. Dá sim, se você segura a baqueta como se fosse um porrete, toda a energia que você está depositando na bateria volta em você. Aí você cria calo, você cria um monte de coisa. Mas sangrar daquele jeito, cortar, arrebentar daquele jeito, só de duas umas. Se você passa sem querer num prato e corta sua mão, ou se você tá com uma baqueta toda esfarelada, toda cheia de fiapo, e aí machuca, mas daquele jeito, entendi, daquela forma, não tem. É mais pra dramaticidade, né? Assim, né? Sem dúvida. Pra funcionar. E remeter também justamente a questão do esporte, né? Aquela hora que ele põe a mão no gelo lembra muito até... esporte. De luta, né? Aqueles filmes de luta. Porque americano vê muito o esporte, gosta muito desse negócio de filme de esporte, de corrida. Então eu acho que o diretor quis fazer um filme de música que mostrasse uma certa competitividade que nunca foi mostrada em filme de música. No máximo, nunca foi mostrada mesmo em filme de música dessa forma, entendeu? Uhum. Aí eles quiseram atrair o público mostrando que é um negócio esportivo e etc. E pode ser que seja mesmo a cabeça dos conservatórios de lá de fora, pode ser que funcione dessa maneira mesmo. Os americanos são competitivos de uma forma geral, né? Tipo, lá tudo é exagerado ao máximo pra isso, né? Competições meio idiota, tipo de a mão mais rápida do mundo, que o cara toca 200 notas por segundo, umas coisas idiotas assim, que você não tem nada pra música, mas existe sim, e é explorado, entendeu? Tipo, é idiota. Ô Caio, e até onde que existe
a influência, por exemplo, de você vir de uma família de músicos ou não, né? Porque o Fletcher, ele chega a questionar isso do Andrew, né? Tipo, você é o único músico da sua família, o que seu pai faz, o que sua mãe faz, não sei o quê. E existe algum tipo de influência para quem é músico? Tipo, o fato de você ter seus pais é uma facilidade a mais que você pode ter, ou não tem nada a ver? Como eu não tenho ninguém da minha família que é músico, eu acho que não tem nada a ver, cara. Eu acho que o fato de você se esforçar e correr atrás é de cada um. Não tem esse negócio de você ter família de músico, não. O que acontece com família de músico é que eles pode te fazer evitar problemas que você tem porque você não tem conhecimento. Você está pisando, você está entrando de cabeça num negócio que você não sabe direito como funciona, entendeu? Entendi. Para isso, eu acho que não tem nada não. É que o Fletcher, ele achava que o que ele faz é a melhor coisa do universo e ele é o Deus fodão de tudo. Então ele exatamente. Fala, você vem de uma família medíocre, você acha que você vai ser alguma coisa? Entendeu? Exatamente. Essa pegada do negócio. E eu acho que foi também uma forma dele conhecer, né? Tipo, porque depois ele zoa com ele, né? Ele tipo, pega pesado falando, não sei o que, você é o cara que a mamãe deixou o papai, lá. Tipo, acho que ele, com certeza, ele perguntou pra ter uma noção do como é a vida desse cara, pra poder justamente usar o método de tortura dele, né? Pra extrair o máximo desse aluno. Então eu acho que é justamente isso, sabe? Ele é o cara espertão. Não, e tem outra coisa também, o fato de, assim, ele questionar a questão dos pais, se eles são músicos e tal, você acaba meio que vendo isso sendo refletido na família do Andrew mesmo, principalmente naquela cena em que eles estão jantando, e aí eles, tipo, valorizam o esporte, valorizam a promoção no emprego e tal, e aí quando o Andrew vai contar um pouco sobre o dia a dia dele, o que ele tá fazendo e tal, o pessoal meio que tá cagando por aquilo ali, porque, sabe, pra eles o músico é o cara que vai morrer de fome, que é o que passa por muito artista, né? Pra eles, músico é só o cara que tá na TV. Exatamente. E meio é mais músico que, sei lá, que alguém que tá estudando música pra caramba, entendeu? É que é muito distorcido essa cabeça das pessoas em relação a isso. É a mesma coisa do pessoal que fala que, sei lá, que tem o mesmo preconceito com ator também, que deve ter esse preconceito lá fora também, eu não sei como funciona, mas aqui no Brasil o preconceito com ator é uma coisa gigantesca, tanto quanto comum. Exatamente. Eu acho que essa cena do jantar é interessante pra mostrar muito mais a cabeça do próprio Andrew, né? Sim. Do tipo, ele quer ser o melhor do mundo, o melhor do país, o melhor não sei o quê, no que ele faz, né? E aí a gente entende muito isso quando ele vê o carinha, o primo dele lá, que é jogador de futebol, tipo, não é nem terceira divisão, né? Tipo, é faculdade, assim, ele joga lá. E todo mundo, nossa, achando o máximo. E aí ele fala assim, tipo, você nunca vai ser chamado pra NFL, né? Tipo, porque é a liga lá do futebol americano. Você nunca vai ser chamado, tipo, eu tô, e é como se ele dissesse assim, eu tô na banda principal da melhor faculdade de música do país. Tipo, eu tô no topo, né? Eu tô junto com os melhores, né? E ele tenta se gabar e ninguém dá valor. Isso entra pra qualquer profissão pouco valorizada mesmo. Tipo, tem gente que, sei lá, a pessoa trabalha com moda, trabalha com melhor não sei o que de moda. Pode ser que a família tá grande coisa, tá costurando, o seu primo, sei lá, ganha sei lá quantos R$1.000 por mês e ele é mais foda que você. Expõe então, inclusive essa mudança de pensamento do Andrew, né? A mudança de personalidade dele mesmo. O momento que ele encontra a possível namorada dele e fala, vamos ser prático aqui, a gente tem que terminar porque eu vou estudar muito, não vou te dar atenção, você vai reclamar que eu não tô te dando atenção, então chega, melhor a gente terminar agora e não sei o que. Tipo, mostra que ele tem traços, ele tem muita semelhança com o que é o Fletcher, né? Essa busca incansável pela perfeição, e aí eles ficam... E o mais engraçado é que acho que nem ele sabe aonde ele quer chegar. Exatamente, tem disso também. Porque eu acredito, porque assim, a maioria dos bateras de jazz lá fora, eles não vivem do jazz, né? Eles vivem de gravar CD pra artista pop. Tanto que se você for ver assim, a Rihanna, a banda dela é de jazzista, a batera é do jazz, e outros artistas assim. Então nem ele sabe aonde ele quer chegar.
em relação o que é. Tipo, eu sou o melhor do mundo. Pra mim, eu acho que o ápice da vida do cara foi aquele solo no palco, entendeu? Nossa, ele falou, puta, pronto. Aí daí o cara pode até pegar e jogar a bateria fora e falar, pronto, já agradei meu professor. Esse sei lá, eu acredito que nem ele sabe direito o que ele tava querendo naquele momento. Ele só tá querendo ser o melhor do mundo. Não é o melhor do mundo pra quem? O que é ser o melhor do mundo? Vamos entrar um pouco nesse negócio do conservatório, assim, né? Aqui, como que é aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos? Assim, você foi um cara que fez conservatório? Que é uma bagunça. Eu dou aula de bateria em escola de música, em escola de música, mas a maior parte eu estudei com professor particular. E sei lá, cara, eu acho aqui uma bagunça, assim. Eu acho que cada um ensina de um jeito, cada um ensina de uma forma. Não existe um método certo para as pessoas ensinarem. O pessoal aqui no Brasil, como não tem incentivo nenhum para ser músico profissional, o cara aqui ele quer aprender a tocar música. Então, quando eu dou aula, eu me baseio que o cara quer aprender a tocar música e eu passo música para ele. Só que assim, aí chega a hora que a técnica cobra, né? O cara fala, eu não tô conseguindo tocar tal música. Aí você fala, então, e aquela técnica que eu te passei no começo da sua história como músico, e você tipo não ligou nem um pouco, entendeu? Aqui é bem bagunçado, tanto a parte musical quanto a parte de produção musical também, que um produtor de rock, ele sabe produzir jazz, que sabe produzir samba, mas na verdade não sabe. É que aqui os caras não negam trabalho. E fora aqui é muito por QI, né, cara? Eu tava lendo uma entrevista que dizia que lá fora, pra você entrar numa banda de pop rock, assim, bem bestinha, você tem que fazer um puta de um teste gigantesco pra tocar pra tá grande no mercado, assim. E aqui não, aqui se fulano te indicar, você toca e etc. Então aqui não é levado com tanta seriedade quanto lá, e nem de uma forma tão saudável. É uma bagunça em todos os patamares da música. Entendi. E no caso no caso do, vamos pensar no Andrew, um garoto que toca bateria desde criança e tal, aí de repente ele entra num conservatório, um dos melhores e tal, e qual que é o futuro que um cara desse contempla, assim, além, obviamente, de se tornar um grande músico e tal, mas ele pensa o quê? Vou entrar pra uma grande, sei lá, pra uma grande orquestra, por exemplo? No caso dele eu acredito que sim, né? No caso dele eu acredito que o futuro que ele contempla é totalmente a parte de se desenvolver musicalmente. Tipo, ele não contempla um futuro de carreira e etc. É só se desenvolver musicalmente. Depois disso, o que ele ia fazer? Não sei. Às vezes ele poderia ser o melhor baterista do quarto dele, entendeu? Tipo, porque, então, pensando em mercado, os caras utilizam da técnica para poder tocar qualquer coisa. Entendi. Bateras famosões assim, de jazz, eles gravam, entendeu? Mas eu acho que tem a ver, assim, no caso do Whiplash, a gente tem também, tipo, o objetivo da dramaturgia, né? Tipo, o objetivo do filme é mostrar essa relação, é mostrar essa tensão entre os dois personagens, mostrar o quanto ele quer. E não necessariamente o que ele quer. Tanto que é o que explica justamente o fato de o filme ter tantos closes, tanta imagem fechada, tanto corte pra mostrar as coisas, tipo, a bateria sendo preparada, as coisas sendo parafusadas e tudo sendo montado, e ele prestando atenção nos instrumentos, os caras, tipo, assoprando aqui, aí um limpa, né, um instrumento de sopro qualquer, e tem essas cenas muito, muito específicas, né, muito closes, muito, muito fortes, porque, tipo, é o que ele enxerga a vida fechada, a vida, tudo, ele enxerga a bateria, ele, né, tipo, enxerga a bateria, o professor, a música e só. Tanto que os momentos em que você não tem muito close, por exemplo, é quando ele vai falar com a menina, por exemplo, né, com a mocinha do cinema. Tipo, ele vai conversar com ela, é uma cena aberta. Por quê? Porque, tipo, se ele tivesse realmente interessado em sair com essa menina, você teria o close, tipo, close na mão dela, no rosto dela e tudo mais. Não tem, por quê? Tipo,
tipo, não é tanto o interesse dele, tanto que logo depois ele já corta ela, fala, ó, eu quero tocar bateria e você vai me atrapalhar e a gente não vai se dar certo, não vai se dar bem. Então vamos acabar por aqui. Então, assim, o objetivo é esse. Eu entendo o filme com o objetivo de focar no que ele quer e ele enxerga o mundo assim, entendeu? Tanto que na sequência final, o Andrew, ele tá chegando ao seu êxtase e a câmera se abre, porque é como se também abrisse a visão dele, né? Do tipo, sim, pronto, agora eu vou conseguir enxergar o mundo com algo além da bateria pura e simplesmente, como algo mais complexo, entendeu? Exatamente. Então dá pra acreditar que até o maior dos objetivos dele era só mostrar pro mestre dele que ele conseguia chegar lá. E depois até o cara podia desencanar da bateria. Olha que coisa louca. Já pensou? Mas é interessante justamente porque, assim, se a gente parar pra pensar, assim, tudo bem, ele desde o começo ele é muito focado, ele não tem muitos amigos, etc, né? Ele é, tipo, a vida dele é aquilo. Mas talvez se você parar pra... Quando você vê a família dele lá na mesa de jantar, se você parar pra pensar, talvez ele não tenha tido nunca ninguém puxando ele, né? Sim, talvez é o que ele queria, alguém, tipo, exigindo o máximo dele. E no fundo, ele curtiu pra caramba aquele professor. Sim, exatamente. Ele chorou, mas ele curtiu. Tanto que você vê que o pai do Andrew é um cara, tipo, aquele pai gente boa. Aquele pai que, tipo, deixou o filho livre pra fazer o que quer. Aquele pai que ajuda o filho sempre que pode. Aquele pai que, tipo, dá todo o apoio e compreende tudo que ele decidir. Não exige tanto porque não quer trazer esse peso. E ele não teve mãe, então você entende assim, não teve ninguém pra puxar esse cara. Chegou um professor que, tipo, tá tirando o sangue dele, ele tá, no fundo, ele tá gostando, porque, tipo, é o que ele queria, alguém pra exigir dele. E esse processo de tocar bateria tem muito a ver com esse me autoconhecer, né? Me autoavaliar. Totalmente. Tem um momento da bateria que você já sabe bastante coisa, que aí é você entender seu corpo em relação à bateria, porque tem coisas que não vão funcionar se você não entender como o seu corpo funciona em relação a ela. Uhum. Aí você pode estabelecer paralelo até com luta, com Kendo e etc, porque funciona muito bem. Inclusive teve uma época que eu fui aprender tênis. E aí um amigo meu que joga tênis falou assim pra mim: você tem que entender a raquete como se fosse uma extensão do seu braço, né? Então é como se ela fosse uma mão gigante que você vai bater na bolinha. Então eu acredito que com a baqueta seja mais ou menos a mesma coisa, né? É a mesma coisa. A baqueta é uma extensão do seu braço, assim como a espada de samurai também é uma extensão do seu braço. Eu uso bastante a espada de samurai quando é pra falar com um moleque assim que curte essas coisas. Eu falo bastante da espada de samurai, que a baqueta é como se fosse a espada de samurai. Uhum. E bater nos pratos, tem muita gente que vê, né, aqueles caras esmurrando o prato, só que o cara não tá batendo com força, ele tá fazendo cena. Você não pode deixar a baqueta lá, porque você tá como se você só batesse e tirasse pra energia dissipar, porque se ela volta, te prejudica, entendeu? Uhum. Am I late? Perfect timing. Come on in, Connolly. You two know each other, right? Yeah, Nassau band. Hey, what's up, Andrew? Now, Connolly, I've made Neiman a temporary core. But with this competition coming up, I just want to make very sure this chart is in the best shape it can be. Yeah, this one right here, right? I gave Connolly the chart this morning. All I want to do now is just give you both a crack at it, all right? So, Neiman, go ahead, jump on the kit. We'll take it from the top. Okay. I don't want you to worry about hits right now, just tempo, okay? Okay. All set? 1, 2. Not quite my tempo. Connolly? Okay. Yeah, I Connolly? can take it right Go back ahead. from the top. I can do. Nope, we'll go with Connolly now. E agora essa relação aluno-mestre, né? Quer dizer, você foi um cara que já foi aluno, como você falou, que já teve um professor, e hoje você é professor, né? Como que você vê essa relação aluno-mestre, assim, principalmente quando você tem um filme que leva essa relação ao extremo, né? Ele não é aquele professor, sei lá, tipo, sabe, tipo gênio indomável. Quando você tem um Robin Williams que
praticamente vai na casa do cara, quer saber do dia a dia, do cotidiano, uma coisa muito mais fraternal, assim, né? Você tem um professor que é muito mais militar, né? Então, como que você vê essa relação mestre e aluno, assim? Em relação ao quê? Em relação ao filme ou em relação a... Em relação ao filme e a você, assim, como ex-aluno e como professor agora. Então, a relação mestre e aluno em relação ao filme é que ele encontrou o objetivo da vida dele, que era se superar em relação ao Fletcher. Agora, em relação a mim, cara, meu professor, ele foi boa parte da minha vida também um psicólogo, assim, ele me ajudou muito a me conhecer como gente. Eu comecei a estudar bateria com 14, 13 anos. Eu fui evoluindo ao mesmo tempo que eu fui tendo aula com ele. Bem louco, assim, mas eu nunca recebi, tipo, um parabéns, nossa, você tá tocando muito, nem a pau, tipo, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, precisa melhorar aquilo outro. Até nem chorando de aula, puta, normal. Agora eu, como professor, eu procuro, como eu nunca peguei nenhum aluno que quer ser mesmo baterista, assim, profissional, etc., eu procuro só fazer com que a pessoa se sinta confortável e encher o saco dela, assim, mas que seja correto, porque é meu nome que tá correndo por aí. Que é uma preocupação que o Fletcher tem o filme inteiro, né? Ele fala, imagina, se você erra, você é onde, esse é meu nome. Ele cita bastante isso, que é a orquestra dele, que o erro é dele, entendeu? Por isso que ele quer a perfeição suprema das pessoas, porque ele tem um nome a zelar. E você gostou, no fundo, você gostou do fato daquele seu professor que nunca te elogiou, que ele sempre exigia mais e mais? Claro, com certeza. De uma certa forma, você acaba tendo um fator psicológico mesmo, né? De exigência que, tudo bem, você leva o aluno à exaustão, como a gente vê no caso do Andrew, mas ao mesmo tempo você provoca reações nele, né? Que é aquele papo assim, tem muita gente que às vezes quando vai pregar a paz, por exemplo, fala que, por exemplo, sentir o ódio não é bom, sentir raiva não é bom, mas sentir raiva, sentir ódio, além de fazer parte do ser humano como um animal que a gente é, né? São reações, são sentimentos que provocam movimento, entende? Provocam ação. E fazem você se conhecer a si mesmo, porque você sabe como você lida nessa situação. E também tem a ver com o próprio o conhecimento do corpo, porque eu tô com raiva, o meu corpo age de tal maneira e eu tenho que me controlar de uma certa maneira, e cada um lida com tudo isso de uma forma completamente diferente. Se você nunca passa por raiva, ou nunca passa por estresse, ou nunca passa por esses momentos, você nunca vai saber quem você é realmente, né? É quando você se descobre mesmo. Isso que é genial, né? Quando você vê o filme, é justamente isso. É você ficar vendo essa construção do Andrew e essa mescla, né? Quer dizer, o Fletcher, ele influencia tanto o trabalho do Andrew a um ponto em que os dois ficam a mesma coisa, né? Os dois estão no mesmo patamar. E aí você percebe que, tipo, o poder que o Fletcher tem é um poder de autoridade, mas porque ele é um cara que tem influência, né? No caso da escola, ele é um professor influente na escola. No caso quando eles saem da escola e ele tem a banda, ele acaba sendo o cara que é dono da banda. Então o poder que ele tem em cima do Andrew é sempre em cima de influência. Qual que é a influência que o Fletcher tem? E no caso, o poder que o Andrew tem para com o Fletcher é justamente o talento dele, sabe? Tipo, eu me provo pra você. E o ápice é quando tem aquela questão com a advogada que fala, olha, você consegue tirar esse cara da faculdade, né? Fazer ele ser demitido e tal. Então, também é uma forma dele exercer poder, tipo, porque ele tá no fundo ele tá com raiva, né? Exatamente. Apesar de haver dúvidas no final, né? Do que a gente acha, tipo, de se ele gosta ou não gosta, se é uma relação de amor e ódio, se ele queria superar ou agradar o professor, porque no fim das contas, assim, acho que é um misto de tudo, né? Ele quer superar o Fletcher, ele quer agradar o Fletcher pra conseguir dar aquele show. Ele fala, não, eu dou a deixa pra você e vamos continuar a música aqui, tal.
E, tipo, isso surpreende o próprio Fletcher, porque no fundo também é o que ele queria, né? Ele quer, tipo, ser o professor do próximo Buddy Rich da parada, né? Exatamente. E tem outra coisa, a gente falava sobre ritmo, né? E o fato do filme explorar muito a parte da velocidade. E eu acho que tem uma coisa aí que é justamente a velocidade que tem como consequência essa explosão, né? Como o que é a velocidade, se não esse movimento rápido que torna algo quase que explosivo ali, né, nesse contexto, assim. E aí a gente tem aquela cena muito icônica também do filme, quando ele tem os 3 bateristas e ele quer ver qual dos 3 vai tocar mais rápido, né? E aí você tem aquele desgaste deles que ficam até horas, ficam até tarde da noite, porque eles precisam fazer aquele movimento muito rápido ali. Independente da parte de sincronia, assim, vamos dizer, de música e questão da imagem e tal, né? Esses movimentos de velocidade, assim, Caio, é algo assim que um baterista preza, tipo, eu toco, sei lá, 100 batidas por segundo, sei lá. Sim, é algo que o baterista preza, sim. A maioria dos bateristas, aliás, tem até campeonatos de velocidade mais nos Estados Unidos disso, mas em relação à música, assim, não faz muita diferença, porque o baterista bom é o que toca pra música, não o que tá apostando corrida. Entendi. Senão bateria ia ser um esporte, não um instrumento musical, né? Se bem que muita gente leva como esporte mesmo. Leva uma parte de desafio o tempo todo, blá, entendeu? Fisicamente é equivalente, né? Tipo, tem uns estudos de que, tipo, tocar bateria num show, o cara gasta tantas calorias, a mesma quantidade de calorias que um atleta de sei lá quais esportes e tal. Se for ver bem, exige, né, uma preparo físico, assim. Mas, claro, eu entendi esse momento lá do Fletcher colocando os 3 bateristas à prova, mas como uma forma assim de, tipo, deixa eu acabar com esses caras pra eles verem que, primeiro, que eu não tô brincando, segundo, que eles têm que dar o máximo pra conseguir o lugar deles, entendeu? Então eu vou decidir quem é o próximo, quem vai ser o baterista oficial, sei lá, o principal. E nenhum dos dois, e nenhum dos dois, além do Andrew, ligava muito, né, pra ser realmente o baterista da orquestra. Não, eu acho que só tirando aquele primeiro que tava antes dele, que talvez ficou puto porque o Andrew tirou o lugar dele, né? Não sei se... mas não foi muito, não. Teve uma hora que eles viram que o Andrew tava meio loucão já, assim. Falaram, velho, deixa esse cara aí, que esse cara é meio doido mesmo. Eu acho que é por aí mesmo. Isso não é o fim da vida, entendeu? Exatamente. Vocês compraram aquela imagem quando o Fletcher conta do aluno que se matou e tal, que na verdade ele fala que foi um acidente de carro, né? Mas que na verdade se matou, e aí a hora que ele vai contar, ele mostra, né, todo o sentimento dele, que ele chora e não sei o que e tal. Vocês acham que existe, por mais que ele seja um professor exigente, existe da parte dele um certo carinho pelo aluno? Não existe. Eu acho que não. Eu acho que ele tava fazendo um drama hipócrita. Eu até não enxerguei. Eu pensando depois, eu acho, assim, eu senti assim que ele tinha não é que tinha um certo carinho. Ele prezava por aquele aluno, por ter sido um bom aluno, mas não porque ele gostava do cara. Ele gostava, tipo, do aluno, né? Da forma como ele tocava. Ele conseguiu extrair bastante desse aluno, mas eu tenho certeza que ele não se sente absolutamente nada culpado pelo cara ter se matado. Não, tipo, nem. Ele se matou, não é culpa minha, tipo, eu não fiz nada. Ele não acredita que ele faz esse mal e ele acredita que o método dele é o melhor pra descobrir os novos músicos aí, os novos grandes músicos. Então, realmente. E é por isso que ele faz isso, né? Ele se matou porque ele é fraco, né? Ele deve pensar isso do cara, né? Engraçado, né? Porque a gente tava falando justamente da parte do diretor, né? Do Damien Chazelle aí, que é o cara que, tipo, é diretor, é roteirista do filme e tal. E o que ele diz é que ele baseou muito do filme na experiência que ele teve, porque ele foi baterista na banda de ensino médio dele. E aí ele quis reproduzir um pouco dessa competitividade e tal que tem entre os músicos. Eu também passei muito por isso. A primeira vez que eu fui gravar alguma coisa, eu fiquei 10 horas tentando gravar.
briguei com muito produtor, já chorei muito sentado na bateria. É normal, cara. Mas você já deu um soco na bateria daquele jeito? Já arremessei meu tambor aqui no quarto umas vezes já, né? Não, e foi engraçado. Foi engraçado, eu fui assistir com meu pai e com a minha namorada. E meu pai perguntou, mas é assim mesmo? Eu falei, pai, só é assim, cara. Não, mas é sério mesmo. Tipo, tá todo mundo... Sabe qual é a primeira impressão? Que você é ruim. Aí se você é um pouco melhor que ruim, a galera já te respeita. Mas a primeira impressão pra qualquer músico mais velho, etc., é que você é ruim. Exatamente. Eu tô aqui tentando aprender violão, cara. Eu tô sofrendo com o violão. Eu nunca imaginei que eu não tivesse coordenação na mão, mancha. Tanto que foi engraçado, eu vou contar uma experiência minha. Eu fui fazer entrevista pra dar aula numa escola de música esses dias. E foi muito engraçado, eu tinha acabado de ver o Whiplash, né? Aí eu cheguei na escola de música, eu fui contratado, blá blá blá. Só que aí eu conheci um professor de bateria de lá. E o cara, ele tem 20 anos de jazz em Nova York, blá blá blá, né? Aí ele virou e ele é uruguaio. Aí ele virou pra mim e perguntou, você toca jazz? Eu falei, não muito. Aí ele, então não toca nada, catou e bateu a porta na minha cara. Eu falei, mano. Aí eu subi. E, mano, se eu mostrar a foto do cara pra vocês vão chorar, velho. Porque o cara é idêntico o Fletcher. Nossa senhora. Eu falei, cara, esse cara tá me zoando. Aí eu subi, conversei um pouco com a dona da escola. Falei, pode ficar aí dando uma volta, não sei o que. Depois você pode tocar um pouco. Meu irmão, eu fui na sala do cara, bati na porta e falei assim, então, não sei o que lá. Comecei a falar com o cara, encher o saco dele, falar, que método você usa e tal, não sei o que. E ele não me deixava tocar, ele sentou na bateria e ficou lá mostrando, se achando e falando do porquê o jazz é isso, do porquê o jazz é aquilo. E o cara queria ler como eu tocava sem ter visto eu tocar. Foi genial isso. Aí ele pegou e falou, tá bom, vai, toca um pouco aí. Aí eu sentei, toquei, aí ele falou, até que você tem o negócio. Mas depois de me humilhar muito, assim, de falar muita merda, tá ligado? Porque fui pra Espanha, porque... Aí a conclusão da história foi mais legal. Ele virou pra mim e falou assim, você vai pagar aqui pra mim ou vai pagar na porta a aula? Eu virei pra ele e falei, não, cara, você não entendeu, eu vim dar aula. Aí o cara saiu todo bravo. Ele achou que eu fui lá ter aula. Não, é incrível, né? Porque você percebe que é uma profissão que ela tem um quê de instabilidade, um quê até de amadorismo, né? Porque você não é uma profissão, tipo, 100% regulamentada e tal, mas mesmo assim é uma profissão que ela mexe muito com o ego, né? Com a coisa do talento, né? Completamente. Um cara queima o outro de boa, assim. Ele chega e fala, queima o outro rapidinho. É complicado. Na parte de direção, né, do filme, a gente tem uma qualidade em termos de direção que realmente surpreende, porque é uma direção, acima de tudo, madura, né? É uma direção segura e vinda de um cara novo, tão novo assim, que parece que tava ali já há um tempão. E pegando um cara de carreira já construída, um cara, né, que faz o seu papel da vida, que é o J.K. Simmons, tipo, porque, sabe, pega um cara, um diretor novo que fala, meu, aqui ó, papel da sua vida, e num filme, a grande estrela é justamente essa direção tão flexível, tão bonita, né? E muito segura mesmo, tanto, assim, eu acho que assim, uma das cenas mais legais pra você ver isso é justamente a inicial, né? Apesar do filme depender muito do montador final, né, o filme depende muito, mas ele teve que ter muito boas escolhas do diretor. Então, a sequência inicial você percebe muito claramente, assim, é a música tocando e a câmera ela segue justamente no ritmo, né, da música, e vai seguindo o Andrew pela cidade, ele andando, e as janelas até simulam um pouco até notas musicais, remete a elas, né? As luzes acendendo, apagando, etc. Isso é assim, ela é muito bonita, ela é muito harmoniosa. Isso já mostra a segurança do diretor. Isso, inclusive, pode muito ter a ver com essa questão da busca da perfeição, porque, tipo, o Damien Chazelle, ele carrega com ele justamente essa busca pelo preciosismo, né? Então, provavelmente, ele praticou muito, ele pensou muito no filme, né? Eu tenho certeza que é o tipo de filme que ele tinha na cabeça exatamente como tinha que ser pra gravar tudo, né? Eles gravaram em pouquíssimos dias, né? Acho que foram
12 dias, 14 dias, uma coisa assim. Em pouco tempo eles gravaram o filme todo, até porque não tem muito cenário, muito, né, tipo, são poucos os lugares onde a história se passa. E você vê muito esse preciosismo. Agora, o que é interessante é que é o primeiro grande filme do diretor. O que pode acontecer? Tipo, ele já chegou a escrever pra filmes não tão bons. Pode ser que ele tenha uma carreira brilhante pela frente, mas pode ser que ele tinha esse filme tão pronto na cabeça dele... que foi a obra-prima que foi dele. já a obra-prima. Ele é o famoso one hit man, que eles usam, sei lá, um termo do tipo assim, ele é o cara do um hit, depois ele vai fazer coisas medianas. Então, não dá pra saber. É só esperando os próximos pra ver. Mas, de fato, você vê que assim, você sente que ele tinha tudo na cabeça dele. Ele só foi lá e botou todo mundo pra trabalhar. Isso foi bem legal mesmo. Em termos de interpretação, vocês acharam que o Miles foi bem? Sim, eu acho que sim. É um bom ator, né? Eu Apesar acho que de também jovem. Ele é tipo, sei lá, você pega... Ele também tá naquele... No Detergente, né? Insurgente, esses filmes. Então, assim, e ele vai fazer o Quarteto Fantástico agora. Nossa, que aliás eu tenho até medo desse então, filme. Eu tenho medo, mas eu também acho que pode ser algo razoável, entendeu? Então eu não tô com, sei lá... eu continuo com medo, cara. Eu tenho medo de duas coisas. Tenho medo do Ben Affleck, de Batman e de... São duas pulgas atrás da orelha. Só né? esperando. Eu costumo ser positivo, tipo, eu acho que vai sair alguma coisa legal. E tô torcendo até pelo Miles Teller, inclusive. Mas, assim, eu acho que ele é dessa nova geração. Ele é novo, talvez não tanto, mas é novo. Tipo, geração Shailene Woodley, que ele conta a cena com ela. Geração da Jennifer Lawrence. Tipo, essa nova geração. E a indústria de Hollywood vai investir neles. E o cara mandou bem. Eu acho que ele tem tudo pra justamente alternar entre grandes blockbusters e filmes menores que tem chances de premiação, etc. Exatamente. Got any friends, Andy? No. Oh, why's that? I don't know. I just never really saw the use. Oh, who you can play with otherwise? Lennon and McCartney, they were school buddies, am I right? Charlie Parker didn't know anybody until Joe Jonas threw a cymbal at his head. So that's your idea of success, huh? I think being the greatest musician of the 20th century is anybody's idea of success. Dying broke and drunk and full of heroin at the age of 34 is not exactly my idea of success. I'd rather die drunk, broke at 34 and have people at a dinner table talk about me than live to be rich and sober at 90 and nobody remember who I was. But your friends will remember you. That's the point. None of us were friends with Charlie Parker. That's the point. Travis and Dustin, they have plenty of friends and plenty of purpose. I'm sure they'll make great school board presidents someday. Oh, that's what this is all about? You think you're better than us? Catch on quick, are you gonna model you in? I got a reply for you, Andrew. You think Carlton football's a joke? Come play with us. 4 words you will never hear from the NFL. Who wants dessert? And from Lincoln Center? Bom, sem dúvida, o Whiplash é um filme que, tipo, tem essa coisa enregada da força de vontade, da vontade de vencer, né? Eu acho que isso são as grandes características do filme, tanto do lado do Fletcher, que quer vencer como um grande professor, que quer formar uma grande banda, um grande grupo e tal, e como do lado do Andrew, que também quer ser um grande músico. E aí você tem esse choque, esse conflito de egos que é muito forte. E a gente chega numa cena final do filme que ela é muito, assim, toda a sequência final do filme ela é muito forte, né? E ela é muito pesada. Até por isso, quando a gente comentou no podcast sobre Oscar, eu disse que o J.K. Simmons, o papel dele como ator coadjuvante é um papel que é muito mais pesado, é um papel que tem muito mais importância do que os outros atores coadjuvantes, porque é um filme que foi feito para 2 atores, né? O Whiplash é basicamente isso. Assim. Ele poderia muito bem estar na categoria de melhor ator. Exatamente. Só não teve por questões, tipo, mais políticas, assim. Apesar de ser discutível, porque você fala quem é coadjuvante, quem é principal, muitas vezes, muitos filmes é sempre discutível, mas você vê que foi do tipo assim, em termos de campanha, a gente tem chance contra Michael Keaton e Ed Redmayne? Não, então um coadjuvante. Entendeu? Exatamente. E ele cabe como coadjuvante. Se fosse, vamos supor que os produtores do filme quisessem colocar o Miles Teller na corrida do Oscar. Daí o Miles Teller não teria como entrar pra coadjuvante. Vão falar, não, calma lá, cara, esse cara é protagonista. Então sempre tem aqueles personagens que ficam no entre-meio, né, de coadjuvante e protagonista e principal. E daí você consegue alternar de acordo com onde ele tem mais chance. Dentro
na hora de pensar em corrida do Oscar, nessas questões políticas de como colocar tudo isso. E essa questão da sequência final, desde aquele momento em que o Andrew vai pegar o carro e esquece lá a pasta, né, a baqueta e tal, lá no lugar onde se aluga carro, né, toda essa sequência até o final do filme é uma sequência que tipo você tem exposta ali pra você já essa mudança completa que o Andrew teve, quer dizer, ali você chega no ápice da mudança que o Andrew tá sofrendo, né, então você vê ele já enfrentando, né, o Fletcher de uma forma muito mais contundente, muito mais forte e tal do que antes. Ele inclusive, tipo, ali ele destrói, né, todo mundo, ele fala, dá as respostas pros outros bateristas e tal, e aí ele vai, pega o carro, sofre um acidente, mas ele volta, ele quer a vaga porque quer, sem condição nenhuma de tocar, e aí você vê que ali você já tem uma personalidade nova construída, e que a outra personalidade, que é a do Fletcher, você ainda vai se revelar um pouco mais pra frente, porque você vai ver que o Fletcher é também um cara vingativo, né? Um cara que, tipo, ele não é só... Ele é um cara falso, né, meu? Ele é, do mesmo jeito que ele chora pelo aluno que morreu, ele também é o cara que, tipo, finge que tá amiguinho do Andrew, que precisa de um baterista pra banda e não sei o quê. E depois quer fuder o cara, né? Então, assim, você tem revelações durante o filme, do começo do filme até o final. Se você tem dúvida de que se ele é um bom caráter ou mau caráter ao longo do filme, no final você fala, não, ele quer fuder o cara dizendo que sabe que foi ele e tudo mais. E, tipo, ele quer simplesmente se vingar e ele já tá numa situação que pra ele é, tipo, eu já tô no fim da linha, tipo, tô velho e não tô mais dando aula, então tanto faz se eu perder esse festival, se ninguém gostar de mim e tudo mais. E no começo até dessa última sequência, ele fala lá no festival, né? Tipo, aqui... também é um pouco dramático, eu acho, né? Acho que até nos Estados Unidos seja exagerado. Tipo, aqui é onde você pode descobrir o seu grande passo na vida, tipo, tá os grandes produtores, sei lá quem. Ou, se você for mal, é onde você vai ser esquecido, vai ser colocado no esquecimento, né? E tendo essa composição dramática, o Andrew sabe que se ele errar, ele se ferra. Exatamente. E ele fez tudo pra ele errar porque ele não sabia a música. Então, assim, tipo, em termos dramáticos funciona muito bem. E é a grande ascensão do Andrew, do tipo, eu te dou a deixa, não sei o que, ele toma a frente de tudo. E tem um momento em que o Fletcher adora isso, fala, putz, é isso que eu queria, entendeu? Mas você sabe que ele não fez aquilo pra exigir o máximo deles. Ele fez aquilo pra se vingar mesmo. Ele fez aquilo porque ele foi filho da puta. E meio que o Andrew acaba conquistando ele justamente pelo talento mesmo, né? Porque a hora que ele, tipo, assim, ele sai cabisbaixo, o pai vem, abraça ele e tal, que tipo, agora o Andrew realmente foi humilhado e tal. E ele volta e dá aquele fuck you, sabe, pro Fletcher. E aí ele começa a tocar. O Fletcher chega um momento que fala, cara, tipo, você é o cara, tipo, vai lá e eu vou fazer a banda acompanhar você, entendeu? E eu acho que essa cena, não sei se você sente isso, Caio, mas essa última cena do filme, eu acho que ela sintetiza bem o personagem, o que é o baterista, né, dentro de uma obra, dentro de uma banda mesmo, né? Porque ali você consegue sintetizar tudo, um cara que dá o ritmo e que a banda inteira vai vir atrás dele, né? Então ali você tem o símbolo do que é ser um baterista, né? Verdade. Você tem o símbolo que o baterista é super importante pra banda, que é uma coisa que talvez o povo não saiba. O povo acha baterista é radical, não sei o que, mas não sabe a importância dele em relação à música. Na verdade é uma aula de bateria, uma aula para você ter interesse na bateria. Tanto que eu consegui alguns alunos por causa desse filme. É verdade? É verdade. A galera chegava falando, eu assisti o Whiplash, eu quero ser como o Andrew. Mais ou menos isso mesmo. Pô, que legal. Porque é bem isso, né? Tipo, os filmes costumam aumentar interesses e tudo mais, né? É bom saber, assim, que tipo, teve isso. Se daí surgir, né, um bom músico, assim, já valeu, né?
Ah, com certeza. Não, e tem muito disso, assim, de você justamente colocar no cerne, né, do negócio essa essência, né, cara? Porque o filme, ele acaba sendo uma homenagem à música, aos bateristas, a essa expressão, né, artística e tal, de uma forma geral. E aí, tipo, tem isso. Então, você coloca no cerne lá a grande questão, a grande influência, né? E aí você faz esse desenvolvimento e obviamente que as pessoas se inspiram. O Dani, que não tem inspiração nenhuma pra música, falou que saiu do filme querendo tocar bateria, né? Mas sério, foi um dos poucos filmes dos últimos... acho que o único filme no último ano que me fez ficar no famoso edge of the seat, né? Que eles falam em inglês, tipo, ficar na beira, eu juro, eu fui pra frente, assim, quando foi chegando no final, porque eu fiquei muito nervoso. E ele funciona de uma forma fenomenal. Ele te deixa ele te deixa totalmente dentro do filme, assim. Ele te deixa com as emoções do Andrew, né? E com as emoções que a bateria passa, que é muito forte. E se você parar pra pensar, existe uma certa metáfora, né? Eu até escrevi na crítica do filme que, tipo, tanto o cinema quanto a música, ele te traz emoções e te traz um monte de sentimentos sem que você entenda nada. Você pode não entender absolutamente nada de como se faz um filme, ou de como se compõe uma música, ou de como se toca bateria e guitarra, e de como se pega numa câmera. Mas você assiste um filme, você ouve uma música, se eles te tocam, você é levado pela emoção. Então, de uma certa forma, essa metáfora, ela é uma, tipo... A música e o cinema funcionam uma como metáfora da outra, porque são artes que te trazem uma carga de emoção muito grande, entendeu? Nossa, e foi totalmente. isso que o filme misturou pra mim. Tipo, foi o cinema muito bem feito, né? Um cinema muito coeso em tudo, com pouquíssimas falhas, com pouquíssimas coisas que a gente pode chamar de defeito. E a música no caso da Caravan, principalmente, tipo, são músicas que trazem um, tipo, que aguçam mesmo, tipo, energia sua. Você fala, nossa, que da hora, você sai do filme eletrizado. Isso é sensacional. Sensacional. Com certeza, é verdade. E vocês viram que tem um outro filme nesse mesmo estilo, meio independente, blá blá blá, que tá fazendo um barulho lá na Europa, né? Que é aquele Metalhead, que é sobre a menina lá que se torna musicista de banda de black metal na Europa. Cara, não vi esse filme, não. Esse filme tá ganhando uma porrada de prêmio, e é um tema completamente, tipo... que é uma menina que perde o irmão, que curtia black metal, e ela não curtia. Aí ela entra nisso, se torna guitarrista e começa a ter uma jornada de conhecimento sobre ela mesma. Cara, não sabia. Pô, eu tinha só ouvido o nome, mas não tinha vou procurar mais. E com certeza ele vai ter uma vida legal, assim, por conta do Whiplash, imagino, assim, porque pode ser que as pessoas se empolguem pela temática da música, né? Sim, é. Bom, sem ser o Whiplash, eu tinha visto um filme só sobre bateria que no final, que é muito engraçado. A maioria dos filmes sobre música, que conta, tipo Rockstar, por exemplo, o cara vai lá no ápice da fama e não sei o que, e depois opta por ser mais medíocre, né? Ele opta por fazer o que ele gosta do coração, assim, por tocar as composições dele no botequinho e tal. E tem aquele filme The Wonders, né, que o cara entra numa banda de rock, ele é viciado em jazz, e no final mostra ele gravando um jazz, que também explora bastante, assim, o baterista, sem querer, porque é um filme super comercial e meio bobinho até, em certas partes, mas ele explora também esse lance do baterista de um jeito legal. É verdade, e são muito poucos filmes, né, falando do baterista especificamente, né, e tomara que venham mais por aí, assim, porque... Não só de baterista. Não, eu acho assim, como a gente comentou que na banda o baterista costuma, tipo, pelo grande público, não tomar tanta atenção, não ter tanta atenção do grande público, eu imagino que o Whiplash deu um pouco de luz, né, pro baterista, né, na banda, assim. Imagino que ele consiga aumentar bastante, e se tiver mais, com certeza vai valorizar mais todo mundo, né? Exatamente. Bom, vamos então encerrar esse papo de Whiplash com aquele momento em que a gente dá uma nota de 0 a 5 pro filme. Então eu vou começar com o nosso convidado Caio, né, Caio? Gostaria que você desse uma nota de 0 a 5, o quanto você gostou do filme do Whiplash e as suas considerações finais sobre esse filme. Então, eu dou
4,5 e as minhas considerações finais são bem aquilo que eu falei mesmo. Eu gostei pra caramba. Foi tipo uma aula de interesse sobre bateria. Muita gente se interessou por bateria, não por tocar, mas por conhecer, e ficou presa. E é até impressionante saber que um filme sobre baterista fez tanto sucesso, assim. Todo mundo quis acompanhar o que estava acontecendo, assim. Eu achei bem legal. Isso numa época que o pessoal tá mais focado em assistir filmes com efeitos especiais ultra mirabolantes, que eu também gosto e não vou criticar isso, que nem fizeram os hipócritas do Oscar. Mas tudo bem. Não, é verdade, é verdade. É por aí, essa linha de pensamento, é isso mesmo, né? A gente teve no ano passado, principalmente, esses filmes que foram oscarizáveis aí, né? São filmes que eles tratam muito de grandes homenagens, né? Você tem filmes que falam muito sobre isso, ou uma técnica cinematográfica, ou até mesmo os bastidores, como você vê em Birdman, o jeito de filmar, né? E até as várias referências que o Grande Hotel Budapeste trouxe. Aí você tem o Whiplash, que destaca também essa forma artística que pouca gente fala, que é justamente a bateria e tal, a música, né, e tal, de uma forma geral. Então você teve vários filmes assim que trouxeram pontos que a gente vê que, tipo, estão tentando valorizar também um pouco dessa arte e tal, em meio a essa, vamos colocar entre aspas, né, mas essa poluição visual e efeitos especiais que a gente tem. Então eu acho muito interessante, e isso que você relatou pra gente de que tá chegando, né, alunos porque viram o filme, já mostra que o filme funcionou, né? Mesmo com uma bilheteria baixa como ele teve aqui, a gente consegue ver que ele funcionou. Então acho que isso é bem válido mesmo. Totalmente. Dani, você, uma nota de 0 a 5 para o Whiplash. Bom, eu dei nota 5 na crítica e vou manter 5 estrelas pra mim. Eu não consigo ver grandes falhas no filme, e o fato de ele trazer tanta emoção e trazer tanta carga dramática funcionou muito bem. E só pra fechar, depois de tudo que eu falei, eu queria fazer um paralelo. Olha que bacana esse paralelo que eu vou fazer entre o Whiplash e o último filme que a gente falou aqui no podcast, que foi os 50 Tons de Cinza. Eita, por que eu vou fazer esse paralelo? Deixa eu explicar. É o seguinte, o Whiplash é um filme super barato, né? Com pouquíssimas externas, pouquíssimas coisas que exigissem alguma técnica muito mirabolante. E por que ele funciona tão bem? Porque ele tem um texto sensacional. Ele tem um texto muito bem elaborado. A narrativa dele é muito bem feita, prévia, antes. Sim. Então, assim, não importa o quão barato vai ser o seu filme, ou o quão simples, no sentido de sem grandes exigências, que vão custar dinheiro, né? Uhum. Mesmo que ele não tenha tudo isso, com um bom texto você faz um filme excelente. E ele é exatamente o oposto dos 50 Tons. Os 50 Tons é a prova de que não importa o esforço da diretora, não importa o quanto se faça qualquer coisa, o texto é péssimo, o filme vai ser péssimo, entendeu? Então, mostra isso. A raiz do filme é o texto, não tem jeito. E o Whiplash é a prova de que com um texto bom e 3 milhões de dólares, que foi praticamente isso que custou o filme, você faz um... É muito barato, né? É muito barato. Pra padrão hollywoodiano barato. É nada. Nem filme brasileiro você faz com esse dinheiro. Então, exatamente. Assim, é muito barato. E ficou um resultado fenomenal, assim. Não, e ele tem uma sequência, ele tem momentos de diálogos, assim, que são... Se não são brilhantes, são, tipo, geniais, no mínimo geniais, né? O diálogo que ele tem com o Andrew no bar é um diálogo sensacional, né? Porque eles têm toda a síntese do que é ser o professor, ou por que ele tem aquela característica. A hora que você tem diálogos ali entre o próprio Andrew, tipo, se forçando a ter a vaga, é um diálogo muito bom. Diálogo dele sentado com a família, e a frase que você trouxe no começo, né? Falando que prefere morrer aos 30 sendo reconhecido e tal. É uma frase também muito boa, muito bem colocada. Então, assim, o filme tá cheio de diálogos bons, e por isso também eu vou nas 5 estrelas. Eu gostei muito desse filme. Pra mim, dentro dos filmes do Oscar, esses dois eram os meus favoritos, assim, tanto o Whiplash quanto o Grande Hotel Budapeste. E eu fico com essa nota também. 5 eu acho que é uma boa nota pra esse filme.
principalmente pela carga dele e por essas características tão legais que o filme traz de superação mesmo, né? De força de vontade, você querer correr atrás do seu sonho e tal. É óbvio que a gente pode bater em algumas coisas do tipo, é exagerado, força um pouco a barra e tal, mas eu acho que faz parte dessa grande, do momento cinematográfico, né? Você trazer esse tipo de história pro cinema, né? Você precisa também mostrar e chocar em alguns momentos, e eu acho que os dois personagens são muito bem construídos, tanto o J.K. Simmons fazendo um papel sensacional como o Fletcher, quanto o Miles fazendo o Andrew, esse aluno que se mistura, né? E tem até um pouco de médico e o monstro ali, né? Dentro do Andrew e tal. Eu acho isso fantástico. Você consegue ver essas camadas sendo construídas ao longo do filme. Então, o Whiplash merece essa nota. Agora, se a gente somar, né? Basicamente aqui todas as notas, a gente teve, vamos lá, 4,5 do Caio, né? Mais 5 meu, 5 do Dani, dividido por 3, o filme recebe o carimbo do Cinemação de 4,8. É um filme que teve uma das maiores notas dentro dos filmes do mais cinema. Mais do Birdman. No Oscar do Cinemação. No Oscar do Cinemação, exatamente. No coração. E aliás, eu até falei já, né? Eu não sei se eu comentei em off ou... Acho que eu comentei aqui mesmo, né? No último podcast. Sim. Que no fundo eu tava torcendo pro Whiplash. O seu coração mas pulsava, eu tava assim, né, eu falava, nossa, se falassem Whiplash de melhor filme, eu ia ficar muito feliz, assim. Isso seria sensacional. Eu tava torcendo mais pro jogo da imitação, que eu gostei bastante. Você gostou? Você vai comprar uma briga agora, rapaz. Eu achei que foi o pior de todos, cara. Sério? Pra mim foi o pior. Nossa senhora, eu fiquei puto quando ele ganhou melhor roteiro adaptado, né? Nem lembro agora. Enfim, ganhou de melhor roteiro. Não distrata o convidado, hein? Eu não gostei mesmo, não gostei nada do filme, mas foi bem. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 124, falamos sobre Whiplash. Sim, o filme dos bateristas, dos amantes de música e tal. E com a gente aqui, a gente teve o prazer de conversar com o Caio Gaona, né? O nosso baterista aqui de plantão. Então, Caio, fala pra gente aí onde que as pessoas podem te encontrar, onde que as pessoas podem ver um pouco mais do seu trabalho, conversar com você, quais são os seus meios aí que as pessoas cheguem até você. Então, vocês podem me encontrar no Facebook, que é o que eu gravo trilhas sonoras de filme, com cenas do filme, etc., que foi reconhecido pelo Ed Boon, criador do Mortal Kombat, pelo Stephen Amell, autor do Arrow e etc. Twitter é Caio Gaona Drums. Facebook pessoal é /Caio Gaona e tem o Instagram que é Caio Geek Drummer. E é isso. É, legal. Todas as redes sociais do Caio vão estar aqui no post também para você acompanhar. Já vou recomendar aqui um vídeo que eu vi do Caio tocando o começo, né, a abertura lá de Game of Thrones. Eu achei demais, cara. Ficou bom mesmo. Valeu, obrigadão. Eu curti também. Porra, achei demais. Então
acompanhem esse trabalho. Os links do Caio vão estar todos aqui no post do podcast e vocês vão poder ver e encontrar mais sobre o Caio, que com certeza voltará em breve aqui no podcast Cinemação para conversar sobre trilha, conversar sobre filme, conversar sobre todo o ambiente sonoro. Coisas nerds e heróis, dá pra falar de tudo isso, né? É, exatamente. Opa, lógico, assim espero. Foi um prazer participar. Valeu, cara. Dani, muito obrigado pela presença em mais um podcast. E vamos para o próximo, né, Dani? É isso aí, vamos para o próximo, vamos ficar cada vez melhor, porque agora eu não aceito mais digam que foi um bom trabalho. Eu quero que as pessoas exijam muito de mim. Então podem ser chatos nos comentários. Só para esse podcast pode todo mundo ser um pouco Fletcher na hora de comentar. Mas é isso aí, valeu Caio, brigadão, valeu Rafa e valeu todo mundo, até semana que vem. Valeu, eu que agradeço. Falou aí pra vocês, brigadão, viu? O podcast Cinemação número 124 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. Ô Dani, entre você praticar sadomasoquismo e aprender bateria, o que tá mais próximo da sua realidade? Olha, aprender bateria. Mas... mais? Hã? Tipo, mais? Você falou não. mais. Aprender bateria, mas eu não vou discorrer detalhes sobre minha vida íntima pras pessoas aqui. Temos um sinal de sadomasoquista no ar, hein? Não, tem um sinal de enfim. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.